gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu sou uma das artesãs da família Galantes Arte. Por pedido de muitos de vocês, agora eu vou trazer a aulinha de algumas delas. Eu vim apresentar para vocês hoje uma das bolsas que fizeram sucesso no nosso Instagram, que é a nossa bolsinha Marshmallow. Exatamente nessas cores, foi a que o pessoal pediu para eu fazer. Mas a gente também tem muita variedade delas. A gente tem ela nessas outras cores aqui, um outro tipo de fio, em duas cores só, com o nosso chaveirinho de donuts na frente, com ele na lateral. Então tem muitas variedades do que vocês podem estar fazendo a partir da base dessa bolsinha aqui. E eu vou trazer ela para vocês hoje. Bom, gente, eu vou mostrar, antes da gente começar a nossa aulinha, como a nossa bolsa ela ficou pronta. O penduricalhozinho que a gente usa, as nossas argolas, a alça e o nosso chaveiro. Também vou mostrar para vocês como ela ficou por dentro. Com o forrinho já colocado, tá vendo? Fica muito mais sofisticado, fica um acabamento mais bonito. Mas também, se você não tiver acesso ao forro e você fizer o fundinho bem bonitinho escondendo, tudo bem. Mas se você puder estar colocando, vai dar um ar de mais sofisticado, vai deixar ainda mais bonita a sua bolsinha. Então, por favor, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente também tem uma página no Facebook. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, para você estar recebendo toda a notificação de coisas novas. Eu pretendo trazer mais aulinhas para vocês das bolsas que a gente faz e muitas outras coisas. Então, não se esqueça de seguir, deixar seu like, se inscrever. E se você fizer a nossa bolsinha, manda foto pra gente nas nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Vamos para nossa aula? Bom, gente, o que a gente vai precisar para estar fazendo a nossa bolsinha Marshmallow? Agulha número 6, porque eu vou estar utilizando um fio de 23 milímetros e para mim a 6 ficou ótimo. Mas dependendo da tensão do ponto, da grossura do fio que vocês vão usar, vocês podem estar variando o número da agulha, tá bom? A gente vai estar usando também a fita métrica pra gente ver a medida da nossa bolsa. As ponteirinhas para colocar no final do nosso cordãozinho, para fazer o fechamento da bolsa. Corrente para fazer a alça, lembrando que não é obrigatório, você pode usar uma alça de fio de malha, uma alça de couro, enfim, muitas opções para vocês estarem colocando na nossa bolsinha. Argolas. As minhas argolas, elas são de níquel, mas vocês também podem estar usando a argola articulada. E o nosso chaveirinho de donuts. Esse chaveirinho aqui é a gente quem faz, tá? Ele é feito com biscuit e a gente também vai estar disponibilizando ele para venda. Para mais informações, vocês entram em contato com a gente por meio do nosso Instagram. Os fios que a gente está usando são da Fios Kiki. Fios Kiki é um fio premium. Ele é muito bom, é a primeira vez que a gente está trabalhando com ele, mas eu gostei bastante. Ele é um fio de 23 milímetros e eu vou falar pra vocês o nome das cores que eu usei. Essa aqui é a azul Tiffany. Esse lilás, ele é lilás claro. E a gente também tá usando o rosa bebê. Aqui, o nomezinho dele tá aqui, rosa bebê. Então, se vocês entrarem no site deles, lá vai ter essas opções de cores e também a espessura dos fios que vocês preferirem trabalhar. Eu gostei de trabalhar com 23 milímetros. Mas lembrando que não é obrigatório a gente trabalhar só com fio premium. Você também consegue fazer muitas bolsas bonitas com fio residual e você tem que usar o que você tem acesso, as coisas que você tem acesso, para você estar fazendo esse trabalho e estar aprendendo a fazer a nossa bolsinha. Bom, então agora que a gente já viu, né, todos os materiais que são usados, a gente já vai começar. Eu comecei já fazendo as 14 correntinhas, né, e eu deixei uma sobra de uns 60 centímetros, mais ou menos, de fio, pra gente fazer um acabamento. Mas esse acabamento também vai ser opcional, tá? É pra gente deixar a bolsa com fundo, assim, mais bonito, né? Com um detalhezinho, mas, como eu disse, né, opcional. Tá, então, a gente vai fazer 14 correntinhas e mais uma pra gente tá virando o nosso trabalho. Tá? Essa aqui vai ser a correntinha que a gente vai virar o nosso trabalho. E aí, a gente vai seguir fazendo um pontinho baixo para cada correntinha, até a gente chegar no final, tá bom? Eu volto quando já tiver chegado lá. Bom, então agora a gente chegou aqui no final, né? E lembrando que o nosso nozinho inicial, ele vai contar como um ponto. Então, são 14 pontos, 14 correntinhas contando com o nozinho inicial, mais uma correntinha para virar. E aí, a gente vai seguir com ponto baixos até aqui. Quando a gente chegar aqui, na nossa última correntinha, a gente vai colocar 4 pontos baixos dentro dela, dentro do mesmo ponto, tá? Então, assim, eu costumo não utilizar o marcador de pontos, mas eu vou estar colocando aqui pra dar pra gente visualizar melhor, tá bom? Então, esse aqui vai ser o primeiro
dos 4 pontos. Eu vou marcar aqui a alcinha dele. Então, eu marquei aqui. E aí, eu vou seguir pra fazer o segundo. Terceiro. E quarto pontinho. Bom, e aí eu fiz, né, os 4 pontinhos aqui dentro, vai ficando um pouquinho folgado, mas é aquele pedacinho de fio que a gente deixou sobrando pra fazer o acabamento, é só a gente puxar ele, que ele fecha de novo. Então, aqui eu fiz os 4, né, primeiro aqui, 2, 3, 4, eu vou colocar mais um marcador de ponto, pra gente saber localizar, tá? Mas esse aqui é opcional também, se vocês não tiverem, ou não gostarem de usar também não precisa. E se não tiverem esse daqui, vocês só precisam usar uma linhazinha que também funciona do mesmo jeito. Nem tô sabendo usar, tanto que eu não uso, não tô conseguindo usar. Então, eu coloquei aqui no 4º ponto e no 1º ponto. E agora, eu vou seguir por toda a carreira de novo, até chegar nesse último pontinho aqui, pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Então, chegando aqui, a gente coloca também os pontos, tá? E aí, quando eu estiver aqui, eu volto pra mostrar. Bom, então, a gente chegou aqui de novo, né? No último ponto. Aqui tá os nossos marcadores, né? Na nossa voltinha aqui dos 4 pontos, na mesma correntinha, a gente chegou aqui. Lembrando que eu falei que a gente ia fazer um pontinho pra virar o trabalho, né? Que é esse pontinho escondido aqui, e a gente tem outro. Então, aqui a gente não vai precisar fazer 4 pontos como a gente fez lá, a gente vai precisar fazer 2. Por quê? Porque aqui a gente já tem um, e o outro aqui, que é 2, que também está dentro da mesma correntinha. Então, a gente vai fazer só mais 2. Então, já vou colocar também o marcador. Vou fazer mais uma correntinha. Então, perdão, mais um ponto. Então, a gente tem 1, 2, esse escondidinho aqui, 3, e essa alcinha aqui, que é o 4º ponto, tá? Vou pegar um outro marcadorzinho aqui pra marcar aqui. Porque o outro caiu lá embaixo, então vou marcar aqui. Então, esse aqui seria o meu 1º ponto, esse aqui o 4º, né? De terminar a volta. Agora, pra gente fechar esse trabalho, a gente precisa fazer a voltinha aqui, né? E deixar esse pontinho também com essa alcinha. Então, eu costumo dizer que a gente vai fazer uma alcinha fake pra esse ponto aqui. E como a gente vai fazer isso? A gente vai dar uma folga aqui e enfiar a agulha por trás dessas duas alcinhas aqui, enfiar a agulha por trás dela. A gente vai enfiar por aqui. Eu vou tirar o nosso marcador aqui pra mostrar melhor, tá? Então, a gente vai pegar aqui por trás desse ponto, enfiar a nossa agulha, por trás do ponto, enfiar a nossa agulha, puxar essa alcinha pra trás, tá vendo? Aqui é como se a gente já tivesse feito a alcinha do ponto. Você presta atenção aqui, ó. A gente acabou criando uma alcinha pra esse ponto que tava assim. Então, eu vou puxar essa alcinha pra trás, ajustar ela. Na hora de puxar, se você quiser deixar ela maiorzinha, porque fica melhor pra puxar, né? E aí, depois você vem ajustando pro tamanho que você precisa que fique. Aqui, se a gente olhar bem, a gente consegue agora visualizar, né? 1, 2, 3 e 4. 4 pontos dentro da mesma correntinha. E agora que eu já puxei pra trás essa alcinha, eu vou vir aqui e encontrar o meio desse pontinho. Esse aqui, dá pra vocês verem direito. Esse aqui, ó, que tá bem aqui, é o meiozinho desse ponto que a gente acabou de fazer uma alcinha fake pra ele, né? Então, eu vou enfiar a agulha por aqui, encontrar o meio do ponto, vou enfiar pela frente agora, tá vendo? Encontrar o meiozinho do ponto. Se você não estiver conseguindo ver de frente, pode virar o trabalho pra parte avessa, pra ajudar a visualizar melhor. E aí, eu achei aqui atrás, tá vendo? Saí aqui atrás do ponto. E aí, eu vou pegar o outro lado do nosso fio, segurando essa alcinha pra não soltar, e vou puxar pra frente. Eu imagino que algumas pessoas que já têm o costume de trabalhar com fio de malha, sabem, mas eu tô explicando mais detalhadamente para as pessoas que não sabem, né? Para as pessoas que não sabem, né? A gente segura aqui, talvez dê um pouquinho de trabalho e solte, mas assim, vai devagarzinho, que nem aqui comigo, que a gente vai conseguir puxar ele pra frente, porque ele é um pouquinho mais apertado, tá vendo? Já consegui puxar aqui. E a outra alcinha tá aqui. Então, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo pra subir a carreira. Lembrando que
Aqui é o primeiro ponto da nossa voltinha de 4 pontos. Então, aqui, agora, eu vou fazer um aumento para cada um desses pontos aqui da nossa voltinha. Então, eu vou fazer deixa eu pegar um pincel aqui que eu consigo mostrar para vocês. Eu vou fazer um aumento em cada um desses 4 pontos, totalizando 8 pontos, tá? Então, 2, 4, 6, 8. Eu marquei aqui, então eu faço 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Aqui, como eu já fiz o primeiro, nessa primeira correntinha conta como 1, eu vou fazer mais 1, 2 agora, né? E fazer nesse próximo aqui mais 2 pontos na nossa voltinha. Então, aqui eu já tenho 2 pontos, um aumento, né? 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui também, 2 pontos. E aí, eu vou marcar esse pontinho aqui pra gente saber onde começa a nossa carreirinha de aumentos, né? Onde começam nossos aumentos aqui na carreira. E agora, eu vou seguindo fazendo a ponto baixo, centrado, até a gente chegar aqui no nosso primeiro ponto de novo da voltinha, tá? Mas um ponto baixo centrado, que ao invés da gente fazer o ponto pegando pela alcinha, a gente vai fazer o ponto pegando aqui pelo meio do ponto, tá? A gente vai enfiar no meio do ponto e vai puxar e fazer o ponto baixo. Não estranhem se ficar um pouco folgado aqui nessa parte, né? Porque a gente colocou muito ponto, vai folgando. Ao longo do trabalho, a gente vai ajustando e vai ficando fechadinho, tá? Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo centrado até a gente chegar aqui nesse último ponto, na verdade, nesse primeiro ponto, na nossa voltinha de 4 pontos, tá? Então, tá bom, já voltei aqui, né? Agora na nossa voltinha, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na volta lá de trás. Aqui é o meu primeiro ponto, dos 4 pontos, né? Então, aqui dentro eu vou fazer 2 pontos baixos centrados em cada ponto dessa volta, tá? Então, aqui é o meu primeiro, tirei o marcador, né? Vou fazer 2 pontos. No próximo, mais 2 pontos, né? Mais 2. E sempre contando, gente, pra gente não se perder, né? Sempre contando pra gente não se perder. Que eu vou ajustando com a cordinha que tem atrás, né? E ele vai ficando fechadinho. E aqui eu vou tirar de novo o marcador pra gente fazer os outros últimos daqui, os outros 2 últimos que tá faltando. Então, aqui agora a gente vai ter 2, 4, 6, 8, tá? A gente fez um aumento em cada ponto de base. Aí, a gente vai colocar aqui o marcador de ponto na nossa primeira alcinha aqui, do primeiro aumento, e na última aqui do aumento, tá? Pra gente saber se localizar. Aqui, a gente chegou aqui no final de novo, né? Aqui já tá a marcação dos aumentos que a gente já tinha feito. Aqui, quando a gente subiu a carreira, né? E a gente chegou na outra marcação aqui. Então, aqui a gente tem mais 2 pontos que a gente ainda precisa fazer os aumentos. Então, eu vou tirar o marcador, fazer de novo 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto aqui. Então, a gente fez aqui. Eu vou colocar de novo o marcador. Nossa, eu tenho realmente grande dificuldade de colocar esses marcadores. Então, aqui, ó, no nosso primeiro ponto. E aqui ele já tá na alcinha do primeiro ponto do outro lado, tá? Então, aqui a gente vai folgar de novo pra gente fazer o fechamento, tá? Que a gente precisava fazer. E aqui a gente vai deixar a alcinha um pouco mais folgada. A gente vai enfiar a agulha por trás dessas 2 alcinhas, puxar o fio pra trás, fazendo uma alcinha fake pro ponto. A gente vai vir aqui, vai vir ajustando pra ficar do tamanho que a gente quer, na folga que a gente quer, tá? E aí, aqui, a gente vai enfiar de novo a agulha no meio do ponto, puxar a outra alcinha pra frente,
puxar outra alcinha pra frente e a gente vai fazer outro ponto baixo. Aqui vai funcionar da seguinte maneira. Vai ser um ponto baixo sozinho, aqui nesse primeiro, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos no mesmo ponto, de novo, um ponto baixo sozinho e aí 2 pontos baixos no mesmo ponto, tá? Então, vamos fazer. Aqui já tenho que ter 2, então eu já vou fazer ele, já vou deixar ele feito os 2 que eu precisava. Então, 2 pontos baixos. Aqui é um sozinho, um ponto sozinho. Aqui, 2 pontos baixos. Tirar o marcador. E no último aqui, a gente vai fazer um ponto sozinho, tá? Então, um ponto sozinho, 2 pontos, um ponto sozinho, 2 pontos. E aí, a gente vai seguir até chegar aqui, que eu vou conseguir mostrar melhor como vai ficar, tá? A sequência de aumentos. Bom, então, a gente chegou aqui, né? Agora, a gente já começa a fazer os nossos aumentos. Então, a gente já começa a fazer os nossos aumentos, tá? E eu vou contabilizar pra vocês. Lembrando que a gente ficou com 8 pontos baixos aqui, tá? Na nossa curva. Então, eu vou tirar esse marcador aqui, que eu já não vou precisar mais. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto sozinho, né? Um ponto baixo. Vai ficar um ponto sozinho. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, o que é aumento? 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, fiz um aumento. No próximo, um ponto sozinho. Tá vendo? Então, comecei. No primeiro aqui, eu fiz um ponto. No segundo, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui, eu fiz um ponto sozinho. E agora, eu vou fazer um ponto, um aumento, né? Fazer um aumento. E no segundo, um aumento também. Vou ficar com uma sequência de 2 aumentos, um do lado do outro. Pra vocês verem aqui, tá vendo? Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um aumento. Agora, tirei aqui o outro marcador. Um ponto sozinho, depois dos 2 aumentos. Um aumento. E a gente vai finalizar com um ponto sozinho, assim como a gente começou. Então, eu vou mostrar agora pra vocês. E aí, a gente vai seguir e vai fazer isso por toda a carreira. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer do outro lado pra finalizar. Como a gente já começou aqui, ó, um ponto sozinho. Pra visualizar bem que o aumento tá aqui. Agora, a gente fez aqui nele, em cima dele, um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. No próximo, a gente faz um aumento, depois um ponto sozinho, um aumento, finaliza com um ponto sozinho, tá? Eu vou fazer a carreira toda, vou mostrar quando a gente já tiver finalizado ela e vou mostrar a medida que ficou, tá? Bom, gente, então eu finalizei aqui, né? Minha sequência de aumento e eu tô tirando a medida aqui do tamanho que o nosso fundo ficou. Ele ficou, com essa quantidade de aumento, ele ficou com 22 centímetros, que era o tanto que eu queria, tá? Ficou com os 22 centímetros, que era o que eu queria. E aí, eu vou parar por aqui. Mas, assim, quem quiser maior, aumenta a quantidade de aumentos e a quantidade de carreira, tá? Então, a gente vai finalizar agora. Eu vou destacar aqui o fio, pra gente poder tá finalizando. Vou cortar aqui do tamanho que eu acho necessário. Deixa eu pegar a tesoura correta aqui. Cortar do tamanho que eu acho necessário pra gente tá finalizando, tá? Lembrando que a gente tem que estar sempre contando pra finalizar com a mesma quantia de pontos, tá? Então, depois que a gente fez essa última carreira de aumentos, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos nesses 4 pontos iniciais que a gente fez, tá? E aqui a mesma quantidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai finalizar, como eu vou destacar o fio, puxar pra frente, vou vir aqui por detrás dessa correntinha, puxar pra trás, vim aqui no meio da alcinha, enfiar minha agulha por ela, tá vendo? Sair no meio da alcinha e puxar o fiozinho pra dentro. E durante a minha tá vendo que ficou o ponto bem certinho? Só aqui, dá uma puxadinha, ele fica o ponto bem certinho.
Aí a gente pode ir subindo ele agora. Mas antes disso, lembra que a gente deixou essa linhazinha aqui sobrando pra gente poder fazer esse fundinho. Eu vou explicar pra vocês como é que é. A linha tá aqui, tá vendo a sobra da linha que a gente deixou? Ela tá bem aqui. Então, a gente vai vir aqui, no meio tipo esse buraquinho que fica aqui, a gente vai entrar no meio dele, sair lá do outro lado. A gente vai puxar essa cordinha que tá na parte avessa pra frente. E ela vai formar uma alcinha. Então, pra visualizar, ela forma uma alcinha. E essa alcinha, a gente vai fazer correntinhas ao longo do trabalho até chegar aqui no final. A gente vai enfiando aqui no ponto da frente e vai fazendo as alcinhas. Pra mim tá complicado, porque eu tô olhando aqui pela câmera, né? Mas a gente vai puxando as alcinhas, tá vendo? E aí, vai fazendo a correntinha. E a gente faz até chegar lá no final, enfiando no próximo, seguindo retinho, a gente vai fazendo as correntinhas, tá vendo? Bom, e fazendo assim, eu cheguei aqui até o final, pra ver, cheguei aqui até o último ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar pra frente a alcinha toda, puxar toda a linha pra frente, vou vir aqui nessa alcinha, vou enfiar a agulha por baixo dela, por baixo dessa alcinha aqui, tá? E aí, eu vou puxar o nosso fiozinho, que a gente jogou pra frente, por dentro dela. E aí, eu vou puxar pra frente, que eu quero fazer outra correntinha fake. Tá vendo? Eu enfiei ela por baixo dessa alcinha, e agora eu vou enfiar minha agulha por trás, no meio dessa daqui, tá? Vou enfiar minha agulha por trás, no meio dessa daqui, e vou puxar pra frente, ou puxar pra dentro, pra fazer uma outra correntinha fake pra fazer o acabamento do nosso ponto. E aqui eu vou dando a folguinha certa dela, né? Eu puxei pra dentro, vou ajustando. E aí, a gente faz uma outra correntinha, tá vendo? Finalizo com correntinha. E a gente vai ajustando até ficar harmônico, tá vendo? Até ficar o pontinho bem harmônico. E a gente finaliza com essa correntinha pra ficar o detalhe do fundo da bolsa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como ficou esse outro que eu finalizei. Esse aqui foi um outro fundinho que eu já fiz, né? Deixei adiantado. Eu coloquei esse detalhe aqui de taxinhas, né? Porque eu achei que ficou bonito, mas não é obrigatório. Aqui tá o fundinho 100, com esse mesmo ponto, tá o fundinho 100. E aqui tá ele com esse detalhezinho, tá? Fica assim, bem fechadinho. E fica com a medida que eu falei pra vocês, com uns 22 centímetros, tá? Aqui os 22 centímetros. Então, agora, a gente vai pra parte de subir, tá? Eu vou fazer a primeira carreira em ponto baixo e depois a gente vai subir fazendo em ponto alto. Eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que pra esconder essa aqui, essa alcinha do acabamento e a alcinha pra gente fazer a finalização do ponto aqui, a gente vai esconder ela passando ela por debaixo dos outros pontos, por debaixo da cordinha. E depois que você já tiver passado bastante, você puxa o fio um pouco pra deixar ele esticado. E aí, você corta na basezinha. E aí, ele vai ficar escondido. E a gente vai fazer isso com esse aqui também, tá vendo? Pra base ficar bem bonitinho o acabamento também, bem escondidinho as linhas, tá? Então, a gente faz a mesma coisa com essa aqui, que foi a do acabamento. E aí, a gente volta já subindo.